Conversa de Botequim de volta aqui para o nosso público, né? Sempre na última sexta-feira de cada mês, com um médico. Temos a honra de receber aqui hoje o doutor Eilson, né? Tem aqui muitas histórias para contar de sua vida médica, mas também da arte, né? Escritor, classe médica, produzindo, escrevendo, deixando seus rastros aí para a cidade. Eu quero desejar aí, Eilson, uma boa entrevista, né? Vai ser muito bom. Eilson chegou a participar das entidades médicas com a gente também. Tem muita história aí, viu, Cefo? Muita história, doutor Geraldo. Quero que você aí faça uma entrevista brilhante, não é? Muito obrigado. E o público se deleite com essa informação. Um abraço, vamos à entrevista. Muito obrigado. Todos que estão acompanhando pelo Instagram, doutor Geraldo Ferreira, continuem acompanhando aqui a entrevista com o doutor Eilson Gurgel. E vamos começar no Facebook Cefas Carvalho. Produção, estamos ao vivo? Olá, boa noite. Eu sou o jornalista Cefas Carvalho e estamos começando mais uma edição do programa Conversa de Botequim Médicos. Toda última sexta-feira de cada mês, entrevistando um médico ou médica que tem um papel relevante na categoria na medicina do Rio Grande do Norte. Como já falado aqui, estou aqui com o Dr. Eilson Gurgel, moçoroense, conhecido no estado todo, que vai falar sobre sua vida e sua carreira. Dr. Eilson, e também é escritor, diga-se de passagem. Dr. Eilson, bem-vindo ao Conversa de Botequim. Muito obrigado aí pela oportunidade, pelo convite. A minha saudação a quem está nos acompanhando aí pelas redes sociais. Muito obrigado, doutor Eilson. Fazer aqueles velhos registros de sempre. Nós estamos no Bardalos Comida e Arte, no centro de Natal. O programa é interativo, ou seja, quem quiser vir assistir no Bardalos pode vir. Depois tem programação aqui, depois tem música, cinema. Mas agora, com o Botequim, já tem bastante gente aqui. Simmed está aqui, Simmed que é nosso parceiro. A Associação Médica do Rio Grande do Norte, representada pela doutora Darcilena Félix, também aqui presente, também apoiadora do programa. Agradecer a nossa equipe, Natália Chagas na produção, que hoje está em missão externa. José Águio, nosso eterno produtor, desde o primeiro programa, está aqui firme e forte na produção e na filmagem hoje. E quem quiser fazer perguntas para o doutor Eilson pode fazer. E quem quiser aqui e estiver aqui, o doutor Geraldo daqui a pouco vai dar a intervenção dele e contar histórias que eu sei, pode fazer também. Doutor Eilson, então, num programa interativo como esse, e ao mesmo tempo informal e divertido, a primeira pergunta que eu faço é sobre a infância. Como é que a pessoa começou naquilo que se tornou conhecida? No caso do senhor, um médico de renome. Desde criança o senhor queria ser médico lá em Mossoró. Como é que foi sua infância em Mossoró? Bem, assim, meu pai era médico, então digamos assim que eu fui ungido, né? Pelo exemplo de casa. Influência, né? A influência de casa, né? Acompanhando aquela labuta diária do meu pai, né? E realmente eu sempre pensei em ser médico, desde criança. Quando era criança, eu já brincava de médico. Brincava de médico, literalmente. Eu morei em Mossoró há alguns anos, trabalhei na Gazeta do Oeste. Foi em qual bairro de Mossoró que o senhor nasceu e cresceu? A gente, quando nós morávamos em Mossoró, morávamos ali perto da estação de artes Eliseu Ventania, que naquela época funcionava como estação ferroviária. Sim. Chegavam trens de Patu, do interior do Rio Grande do Norte, para Areia Branca, né? Então morava logo ali perto. Né? Que é centro, né? Ali é centro. Centro. Como é que foi sua infância? Além de brincar de médico, o senhor era extrovertido, era tímido? Não, eu sempre fui assim tímido, né? Tem um retraimento assim natural. Tá certo? Tem que ser provocado. Né? Mas o senhor está tímido hoje não, tá? Não, tá tranquilo, tá falando. Tranquilo aqui. Aí fomos passar da infância para a adolescência. Aí, como é que foi a adolescência do senhor? Porque continuava querendo ser médico. Mossoró é uma cidade agitada, que eu sei, que eu morei lá. O senhor se divertia como adolescente? Como é que foi? Certo. Não, quando eu tinha 11 anos, aí meu pai, já antevendo essa questão do estudo e tudo, resolveu se transferir aqui para Natal. Veio morar então em já Natal. fui adolescente aqui em Natal. Né? Adolescência foi em Natal. Aqui em Natal, né? Teve choque cultural de Mossoró para Natal? Naquela época, as crianças pegavam muito no pé, assim, só sendo mesmo de Mossoró, né? Tinha essa questão. Até a placa do carro, quando era de Mossoró, era motivo de alguma brincadeira. A rivalidade Natal-Mossoró. Exatamente. Aí, vindo para cá, o senhor estudou aonde, morou aonde? Eu estudei no Colégio Salesiano, né? Eu sempre estudei em colégio de padre, né? Em Mossoró eu estudei no Colégio Diocesano e aqui vim para o Colégio Salesiano, onde eu fiz até o pré-vestibular, né? Sim. E morava ali atrás do Cefet, a escola, naquela época a escola técnica, né? Ali por era trás. ETFERM, né? Inclusive tinha o campo do ABC, né? Algumas vezes quando eu era criança ia ver, apesar de ser torcedor do América,
e assistir os treinamentos dos jogadores do ABC. Jogava futebol quando jovem? Sempre fui um péssimo jogador, sou melhor torcedor do que jogador. E torcedor americano? Torcedor americano. Meio ausente ultimamente, né? Porque o time não tem ajudado. Né? Não. O futebol também está ausente do América. É verdade. E nem brindamos, né, doutor Wilson? Brindar ao Conversa de Botequim. Aí vamos falar da adolescência para entrar na faculdade. Aí como é que foi esse processo? Já estava definido que queria ser médico, a família estava, claro, satisfeita com isso. Aí como é que foi esse processo? Bom, eu já tinha esse objetivo, né? E graças a Deus consegui passar no primeiro vestibular, né? E entrei na faculdade muito jovem e, assim, percorri todo aquele percurso acadêmico, né? E com 22 anos eu me formei já. 22 anos? Entrei na faculdade com 16. Estou com 16 anos? Completei 17 na faculdade. Nossa, foi tranquilo, assim, ou sofreu bullying também? Não, isso aí foi tranquilo. Foi tranquilo? Foi tranquilo. Aí como é que foi na faculdade? Porque todo médico que vem aqui, incluindo o doutor Geraldo, fala dos professores. Alguns professores históricos, né, que dão nomes hoje a hospitais. Quais eram os seus professores, seus colegas de aula? Apesar do meu pai ser militar na especialidade de anestesia, eu fui muito atraído pela cirurgia, né? Então, assim, os professores que eu mais seguia, que eu mais tinha admiração, eram os cirurgiões, né? Doutor Hernani Rosado, doutor Fernando Lisboa, doutor Aldo Medeiros, doutor Tertuliano. Então, esses foram os que realmente me atraíram mais assim para o campo da cirurgia. Né? E como aluno na universidade? Era aluno tranquilo também? Era mais agitado? Como é que era isso como aluno? Não, aluno regrado, um aluno tranquilo aí. Tinha as brincadeiras acadêmicas, né, as brincadeiras universitárias, mas sempre foi um bom aluno. Né? Colegas de turma que viraram médicos de renome como o senhor, que até hoje mantém contato? Não, aqui em Natal, né, tem vários colegas, assim, tem o doutor Hermano Fonseca, radiologista, tem o doutor Zé Gugel, que atualmente é superintendente aqui da Unimed aqui de Natal, tem alguns que são professores universitários, doutor Elaine Medeiros, né? Alguns que foram meus contemporâneos, colegas aí do doutor Geraldo, também na especialidade de anestesia, né? Doutor Madison, né? Tem até um colega agora que entrou para essa área de comunicação, doutor Marcos Solano, adquiriu até uma cadeia de rádio aqui no Rio Grande do Norte, né? Então, esses aí foram os meus colegas aí, né? Meus contemporâneos que bacana, na faculdade, né? Turma boa. E residência, assim, todo médico que eu entrevisto tem histórias boas de residência. Como é que foi a experiência de residência? Eu saí daqui, né? Fui fazer prova em São Paulo de residência, né? E eu fui aprovado lá para fazer residência no Hospital da Beneficência Portuguesa, que é um hospital muito grande em São Paulo, né? E assim, a melhor história, né? Que é nos corredores do hospital eu conheci a minha esposa, né? Que era enfermeira e trabalhava no mesmo hospital, né? Lá em São Paulo. Então ela é paulistana. Ela é do interior de São Paulo. São não Paulo. É paulista. É paulista, mas não é paulistana. O senhor conheceu sua esposa na residência. Nos corredores do hospital. Aí, né? Toda residência tem história. Aqui a família, a família toda aqui. Que bacana, que história bacana. Todo médico tem história boa de residência. E de lá para cá, nos corredores se tornou em casamento, né? E choque cultural com São Paulo? Teve, doutor Wilson? Porque muita história de residência também passa por choque cultural. A gente, o senhor sentiu? O residente ele trabalha muito, então ele é muito ocupado em atividades laborativas, mas existe uma certa resistência assim, ao nordestino, até porque a gente também sente a diferença do calor humano, né? O paulista é mais frio do que nós aqui nordestinos, então isso a gente sente quando vai morar lá, né? Mas assim, eu me aclimatei bem depois de um tempo, né? O senhor sentiu preconceito real por ser nordestino? Quando o senhor dizia que era potiguar, falava onde nasceu Mossoró, sentiu preconceito mesmo? Uma besteira assim do questão do sotaque, né? Assim, mas nada que o trabalho, você mostrando o trabalho, não resolvesse, né? Em relação à especialização, foi lá na residência que eu decidiu pela especialização? Eu já tinha vontade de seguir o caminho da cirurgia, né? Então fui para uma residência de cirurgia do aparelho digestivo, né? Inclusive lá nesse hospital
esse grupo que eu fui aprovado para fazer residência, tinham grandes cirurgiões, né? Tem a doutora Angelita Gama, né, que é uma sumidade aqui no Brasil e no exterior, inclusive participou da equipe que operou o presidente Tancredo Neves naquela época, né? Doutor Gama Rodrigues, né? E alguns outros assim que são expoentes da cirurgia brasileira, né? Muito interessante. E como é que foi a volta para Natal? Aí eu nunca tive o objetivo de ficar morando em São Paulo, né? Eu fui para estudar, aprender e esgotar daquele ciclo, né? Assim, em torno de quase 4 anos. Eu casei depois. Casou depois. Voltei solteiro, depois fui me casar, fui buscar a noiva. E aí, esgotado esse ciclo, eu decidi voltar aqui à cidade, né? Aí como é que foi a volta? Começou a trabalhar em algum hospital? Como é que foi? O começo é sempre difícil, né? Porque quando eu voltei eu não tinha nada certo. Mas eu tinha uma vantagem, eu tinha porque eu fui um dos pioneiros na colonoscopia aqui no Rio Grande do Norte, né? Então eu vinha treinado e com equipamento de colonoscopia. Então isso aí me ajudou um pouco. Era um diferencial. Mas todo o começo é difícil, né? Todo começo é difícil. Naquela época a colonoscopia era incipiente e eu passei praticamente 1 ano treinando em colonoscopia num serviço de grande movimento, né? E aí eu voltei bem adestrado na colonoscopia. Isso ajudou. Qual foi o primeiro hospital, o local que trabalhou? Aqui, quando estudante, eu já havia trabalhado como estagiário no Hospital Valfredo Gugel, né? E foi o primeiro lugar que eu trabalhei. Voltei para o Valfredo agora como cirurgião de urgência. Né? Nossa, trabalhar no Valfredo é uma experiência... Mas assim, dá muita segurança, né? Porque você perde o medo daqueles casos graves, né? Daqueles doentes graves. E aí você encara qualquer coisa depois que trabalha lá. Eu já ouvi essa frase de outros médicos. Como é que o senhor avalia essa experiência do Valfredo, de uma maneira geral? Eu acho assim que para o cirurgião é uma experiência altamente válida você trabalhar num serviço de emergência de alta complexidade, com doentes graves, né? Até porque você ganha realmente uma experiência muito grande. É excepcional isso aí. O senhor tem alguma história do Valfredo? Vários colegas seus já contaram histórias curiosas de Valfredo Gugel. Tem uma história lá que... uma vez, o Valfredo Gugel, assim, do tempo que eu trabalhei lá, trabalhei uns 8 anos lá, eu só vi 2 períodos, né? Ruim ou muito ruim, né? E num período que estava muito ruim, faltando tudo, né? Teve um colega que a gente estava no plantão e ele resolveu registrar um boletim de ocorrência e não tinha os insumos básicos para o médico exercer a medicina, né? E não eram equipamentos complexos, eram equipamentos básicos, analgésicos, soro, anestésico. E isso teve uma repercussão muito grande na cidade. Um boletim de ocorrência, na delegacia. Ele saiu do plantão para registrar com o apoio da equipe. E foi lavrado, o boletim de ocorrência. Foi lavrado. História emocionante lá. O senhor viveu alguma coisa? Porque lá vão pessoas, tanto em situação de emergência, como pessoas de todas as classes sociais, claro. As pessoas, às vezes, com menos poder aquisitivo. O senhor viveu alguma história assim que lhe tocou, lhe emocionou? A gente teve uma história que me emocionou muito, foi assim, como você fica andando, atendendo pacientes que estão entre a vida e a morte, então a gente, assim, eu me recordo de um cidadão que a gente teve a oportunidade de salvá-lo, né? E ele recebeu um tiro no coração, né? E a gente conseguiu, né, fazer a cirurgia e esse cidadão sobreviveu. Ao tiro no coração? Um tiro no coração. Eu, como leigo, achava que um tiro no coração não tinha chance de... Só tem uma chance. Se o tiro, quando perfura, o coração ele é revestido por uma membrana chamada pericardo. Se o pericardo conseguir tamponar aquele sangue durante o tempo que o paciente consiga ser removido até o hospital de urgência, ele tem alguma chance. Mas a bala não fica lá dentro? Nesse caso ficou tamponado, apesar de ele chegou em tamponamento cardíaco e a gente conseguiu salvá-lo. Nossa. Ele sai sem sequelas? Depois eu não tive mais contato, só tive contato lá na cirurgia e pós-operatório imediato, né? Ele recebeu alta, mas assim, eu não sei lhe dizer o desfecho, assim, a médio e longo prazo. É uma vitória, né? Assim, salvar alguém de um tiro no coração. E o cirurgião do Valfredo, ele tem todos carregam essas histórias de salvar essas pessoas, né? Como também você carrega
as histórias de você não conseguir, né, também. Já teve também? Também, Sempre tem. claro, né? É cirurgião, né? A vida é feita de altos e baixos, de sucessos e fracassos, né? O senhor já teve que dizer, aquela cena clássica de filme de médico, o senhor já teve que dizer para a família que alguém morreu? Lá a gente tem que falar, né? Eu me lembro de um cidadão que ele veio do Sul, se não me engano, Minas Gerais, e ele veio fazer um passeio de buggy e sofreu um capotamento de buggy. Então a gente passou a madrugada operando esse cidadão, né? Várias lesões de vários órgãos internos, vários litros de transfusão. E infelizmente, quando a gente colocou ele na recuperação anestésica, ele faleceu, né? Então foi uma frustração muito grande, né? Aí tem que comunicar isso para a família, né? Naquela época, assim, não tinha vaga de UTI, né? O Valfredo sem vaga de UTI. Né? Nossa. A tristeza, né? É delicado, né? É. E o médico tem que saber falar, né, doutor Wilson? Com certeza. Não pode chegar e dizer, ele morreu. Tem que mas a gente aprende, né? É. Primeiro que você já antecipa que é um caso muito grave, né? Que pode ter esse desfecho, né? Você já vai, né? Uma preparação. Uma preparação, por etapas, né? Nossa. Vamos falar da sua carreira, para além do Valfredo Gurgel. E outros lugares que o senhor trabalhou? Certo. Trabalhei também no Santa Catarina, né? No Hospital Santa Catarina. Também deve ser uma experiência intensa. Só que lá eu não trabalhava no serviço de urgência, trabalhava no serviço ambulatorial de proctologia, que é a minha especialidade, né? E também, atualmente, já faz 20 anos, mais de 20 anos, eu trabalho no Hospital Giseuda Trigueiro, né? Hospital de referência, doenças infecto-contagiosas, assistindo os pacientes na especialidade de proctologia e colonoscopia. Giseuda Trigueiro também é um hospital que recebe pessoas em situação delicada, né? Ele é um hospital hoje em dia porta fechada, então ele não tem mais, o paciente não procura, ele é referenciado, então ele não tem um fluxo como tem o Valfredo, né? Então os pacientes são atendidos nas UPAs e se for um caso de doença infecto-contagiosa é que ele é referenciado para aquela unidade. Né? E pacientes com doenças infecto-contagiosas também apresentam quadros delicados, né? Com Muitas certeza, vezes. Eu entrevistei seu colega Alexandre Mota, ele contou algumas histórias muito chocantes. O senhor passou por alguma história no Giseuda Trigueiro, nesse sentido? No Giseuda Trigueiro, a gente às vezes se depara, né, que é uma tristeza, que são essas pessoas, moradores, né, em situação de rua, né, que são pessoas sem documento, às vezes viciadas em substâncias psicoativas, álcool, né, que chegam lá realmente com tuberculose, chegam com AIDS, né, não tem documento. Então, assim, são pessoas que é uma tristeza você ver a situação. E, eventualmente, quando eles são internados, eles ficam lá se alimentando, recebendo 5 refeições por dia, tratamento, melhoram bastante. Pena que boa parte ele reincide naquela mesma situação, né? Quando sai, volta para aquela mesma vida. Né? Precisaria de um outro apoio que não de suporte, da medicina. Né? Um outro suporte, né? De ordem social, né? Exatamente. Nossa, que a reincidência realmente é grande. Né? Às vezes são pessoas que não têm apoio de familiares, de amigos, né? Até pela própria tipo de vida que eles levam, os familiares se afastaram, os amigos se afastaram. Então é uma situação que a gente se depara diariamente e é uma tristeza, né? Uma chaga social que Aqui no centro de Natal, infelizmente, a gente que convive aqui no centro vê personagens que são levados para o hospital, recebem alta e voltam para a rua. A mesma vida. A mesma vida. Precisaria de um acompanhamento paralelo. Exatamente. Né? Ou depois do tratamento médico. E outros lugares? Serviço particular. O senhor já trabalhou? Não, eu trabalho até hoje. Clínica? Né? Eu sou sócio de uma clínica e com outros colegas nessa área de aparelho digestivo, que eu tenho um consultório nessa clínica e inclusive faço colonoscopia, né? A gente já faz colonoscopia há mais de 32 anos, né? Já fizemos mais de 25 mil colonoscopias nessa clínica. Nossa, 25 mil. Inclusive, nós estamos no mês, né, do Março Azul, né? Prevenção do câncer coloretal, né? Sim. E aí a colonoscopia ela é uma ferramenta importante, né? Na prevenção do câncer do intestino. Porque o câncer do intestino ele se origina de pequenas lesões chamadas pólipos, né? E elas crescem silenciosamente e no intervalo, às vezes no horizonte de 10, 15 anos, existe a transformação do pólipo no câncer. Então a importância da colonoscopia é diagnosticar e, na maioria das vezes,
retirar, tratar, né? Evitando essa progressão de uma situação simples para uma doença complexa que é o câncer do intestino, né? Que é, inclusive, o segundo câncer mais comum na nossa população, né? Nossa, qual é o primeiro? Na mulher é mama, no homem primeiro é próstata e em segundo lugar é Próstata intestino. é o mais comum. No homem, sexo masculino. E ainda existe boa parte dos homens brasileiros tem preconceito, né? Sim, De fazer o sim. exame de próstata. Você imagina a colonoscopia, se ele tem preconceito de fazer o exame de próstata, né? Imagina. A próxima pergunta era justamente isso. Existem pesquisas sérias da qual homens se cuidam muito menos do que mulheres. É uma das razões, além das outras, como violência, por exemplo, que a expectativa de vida das mulheres é maior que a dos homens. Eu lhe pergunto, doutor, por que os homens têm esse problema em procurar médico, em procurar exames em relação às mulheres que cuidam da saúde muito mais? Por que isso acontece? Eu acho assim, são várias razões. Primeiro, assim, a mulher se cuida muito mais. Se você for, de uma maneira geral, em qualquer consultório médico, ambulatório, você vai ver muito mais mulheres se consultando do que homens, né? E o homem, assim, ele tem a idade com que ele vai fazer esse tipo de exame é uma idade já depois de 40, 45 anos. E a mulher, desde jovem, já faz o exame ginecológico. Exatamente. Então, ela é muito mais propensa ao cuidado da saúde do que o homem. E o homem, existe a questão do machismo, de se achar um ser humano, um super-homem, né? Que não adoece, né? Que a mulher é frágil, né? Por isso que tem que viver em médico, né? Então tem toda essa questão aí. Aí nessa É uma brincadeira, bobagem. a mulher vive mais e o homem vive menos. Pois Porque é. quando vai diagnosticar a doença já está em estágio avançado. E muitas vezes é a mulher que tem que marcar a consulta e levar. E levar o marido. Exatamente. A questão do exame de próstata ainda é um tabu, né? Em 2026 ainda é, doutor. É um tabu, um exame tão simples, né? Que é feito no consultório, que dá tantas informações, né? Uma bobagem, né? E tenta-se trabalhar isso, mas os números ainda não são os ideais, né? Mas isso aí eu acredito que tem melhorado, porque assim, com essas celebridades que tiveram câncer, alguns tiveram câncer de próstata, isso aí vai melhorando. Inclusive até a própria colonoscopia, né? Que no caso do câncer de intestino, né? Que essas pessoas famosas que tiveram câncer de intestino, Pelé, e especialmente essa cantora Preta Gil, né? Ela fez uma divulgação muito grande da doença, do papel da colonoscopia e abriu o tratamento dela, né? Então eu digo até um colega que ele é de Alagoas, foi presidente da Sociedade de Endoscopia, Preta Gil fez pelo câncer do intestino que nenhuma sociedade em tantos anos conseguiu fazer, de divulgar o papel do exame, da doença, dos sintomas, né? A questão do exame, é possível fazer um exame preventivo? Como proceder nesse sentido? No caso do câncer do intestino, existem algumas diretrizes. O câncer do intestino, a maioria dos casos estão em pessoas acima de 45, 50 anos. Então, antes dessa idade, só se você tiver parentes de primeiro grau, irmãos, pai ou mãe com câncer de intestino, aí você pode fazer um pouco antes. Se você tiver doença inflamatória intestinal, umas doenças chamadas retocolite, doença de Crohn, ou tiver feito irradiação, radioterapia na área do abdômen. De uma maneira geral, a prevenção é recomendável a partir de 45, 50 anos. É um pouco complexa a prevenção do câncer do intestino, porque ele envolve um exame de alta complexidade e invasivo, né? Então, esse é o grande problema. Então, para você trazer para a saúde pública, na realidade brasileira, existe uma dificuldade, né? Porque a colonoscopia, você tem que ter os profissionais, tem que ter os equipamentos distribuídos por todo o Brasil, e a gente sabe que a realidade daqui de Natal é diferente de um município de 4 mil habitantes, né? Mas é recomendável fazer. É recomendável, a partir dos 45 anos. Eu tenho 54, eu nunca fiz. Eu devo fazer, já deveria ter feito. Já está atrasado. Atrasado, pronto, bom saber. Eu fiz exame de próstata com 50 anos, exato. Ele precisa ser feito de tempos em tempos, basta. O que é mito e o que é verdade sobre isso, doutor? Bom, essa parte do exame da próstata eu vou falar por alto, porque eu não sou da especialidade de urologia, né? Mas assim, ele tem que ser repetido, né? Porque a saúde do ser humano ela é dinâmica, né? Então a sua saúde hoje é uma fotografia de 2026. Em 2027 a foto é outra, né? Então o acompanhamento tem que ser contínuo, né? No caso da colonoscopia, aí a gente pode falar aqui das diretrizes. Se você fizer o exame
não tiver nenhuma lesão pré-cancerosa chamada pólipo, o exame pode ser repetido só depois de 10 anos, segundo os guidelines, os estudos de populacionais, né? Então veja que é um intervalo bem razoável, né? Bem razoável. Né? Dá para esquecer a colonoscopia anterior. Com certeza. Ou não. Deve dar assim, estou brincando. Vamos falar de outros assuntos. Na reta final a gente volta para a medicina. O Dr. Geraldo certamente vai contar alguma história, vai lembrar de alguma coisa que envolva o senhor. Mas vamos aos assuntos. Quando a gente estava conversando aqui em off, o senhor escreveu livros, a gente vai falar sobre os livros, que o senhor está aprendendo italiano. É isso mesmo? Sim, eu assim, sou uma pessoa que eu gosto de aprender outras línguas, né? Já falo um pouco de inglês, já estudei francês, estudei 5 anos na Aliança Francesa, né? Nossa. Inclusive, na época, foi até que me deu subsídios para escrever esse livro. Escreveu o livro. É uma personagem francesa, né? E agora estou estudando italiano. Eu achei muito interessante a língua italiana. Está estudando no Madrelíngua. Madrelíngua. Do querido Michele Maestro. Isso. Mandar um abraço aí para ele. Que é amigo do nosso produtor, José Águia. Cadê Águia? Está por aí. E já foi entrevistado aqui. Sim, ele me falou. Falou. Ele conversou coisas sobre a Itália e tudo. Como você está no italiano? Como você se classifica? Não, é o seguinte, existe um nível, vai de A1 até C2. Digamos que eu estou entre A1 e A2, né? Assim, Sim. é o beabá ainda, né? É o beabá. O senhor com aula de italiano e Geraldo Ferreira e Chaguinha com aula de dança. Eu vi o vídeo dos dois dançando, mostrando toda a ginga de Geraldo Ferreira e Chaguinha, bravos dançarinos. O senhor já foi à Itália também, né? A gente estava conversando isso. Qual a sua percepção, como médico e como ser humano, como escritor também, de Itália, Alemanha, países que o senhor foi? Esses países assim europeus, né, são países que carregam uma história muito longa de civilização. E o nosso país é um adolescente, né? Em relação a isso. Isso é uma vantagem, né? Talvez para nós, né? E a gente tem muito caminho para percorrer, talvez o caminho que eles não tenham, que eles já percorreram, né? Eles já estão na terceira idade e a gente está na adolescência, né? Qual foi o lugar da Europa que o senhor mais gostou? É difícil dizer isso aí, né? Porque assim, são tantos lugares assim interessantes, né? São tantas experiências aí. E assim, você particularizar um lugar assim, específico é difícil dizer, né? Mas são muitos lugares, né? Assim, na Itália, essa nossa última viagem, né? A gente foi à região da Puglia, né? Que eu achei belíssima, né? E, assim, praias, o litoral, eu achei espetacular, gostei muito, né? Mas já fui a outros lugares também muito legais, né? E assim, em relação ao monumento, uma coisa que eu fiquei muito impressionado foi a Catedral de Santiago de Compostela nessa minha viagem. Realmente é uma catedral que impressionou. É bem impressionante. Eu gosto de né? visitar igrejas, né? E turismo histórico também, né? Que a gente está turismo conversando. histórico. Né? Eu não sou muito religioso, mas gosto de visitar igrejas. É o meu caso. Doutor Ailson, colegas seus, eu lembro de Socorro Moraes, José Delfino, contaram histórias divertidíssimas de Europa. Com José Delfino não teria como ele não ter uma história divertida. Eu lhe pergunto, nessas viagens para a Europa, teve alguma história engraçada, inusitada, bizarra que o senhor viveu, que lembre agora? Assim, de sopetão, assim, é difícil me lembrar assim, de alguma Uma coisa. pequena gafe, como todo mundo comete. Mas eu assim, cometi algumas. não existe viagem sem perrengue. Sem perrengue. Estava dizendo. Algum perrengue o senhor passou? Sempre existe isso aí, né? Sempre aquela chegada para pegar um voo de última hora, às vezes um trem de última hora. Mas assim, não veio à memória assim, exatamente uma... Alguma gafe linguística de pedir alguma coisa? Assim, algumas vezes, né, você tenta falar na língua do país, né, e o pessoal não entende. Aí você tem que mudar para o inglês, né? Mesmo na Itália, dá certo? Dá. Eles, assim, esses lugares turísticos, até que eles falam inglês de uma maneira geral. Me permite uma interferência? Claro. Interferência de Dr. Geraldo Ferreira. Na Suíça, em Genebra, na Organização Mundial do Trabalho. Aí no hotel lá, eu tentando me comunicar com um dos garçons. E tentei falar em espanhol, tentei falar em inglês, e ele só ali na moita, né? Aí ele disse, fala em português, eu sou de Portugal. Nossa! Porque acontece, né? tem muito português, né? Na Suíça tem muito português. Tem muito português. Fala Portugal é um país de imigrantes, né? Exatamente, imigrantes da Europa. O senhor encontrou muito brasileiro na Europa?
Nessa viagem da Itália, surpreendentemente, eu vi De alguns... tentar falar italiano e acontecer com o Dr. Geraldo e ser brasileiro? Eu sou brasileiro. Agora, eu notei nessa última viagem, quando você tenta falar o italiano e não desenrola, eles mudam logo para o inglês. É melhor, né? É. Na França eles fazem isso. Quando você tenta falar francês ruim, eles já vão falando inglês. Na França, minha experiência, assim, eu tive duas experiências. Quando eu fui em 99, a primeira vez, notei uma resistência ao inglês, né? E essa última vez que eu fui, né, foi em 2000, inclusive naquela época que houve aqueles atentados, Charlie Hebdo, eu estava lá, né? Nossa. E aí, dessa última vez, em 2015, eu já percebi uma abertura maior ao inglês, mas dessa vez eu já falava francês. Já fala francês. Fala fluentemente francês? Não, falo para me comunicar. O suficiente para Sobreviver, para pedir as coisas, para perguntar. Que o francês é chato, né? O francês é uma língua difícil, né? É uma língua como o italiano, é uma língua de vogais, uma língua fonética, e você tem que pronunciar. E o cidadão francês também é chato, né? O francês é chato. O parisiense. O senhor passou pela mesma situação? Se você não falar bonjour e bonsoir, eles nem olham para você. Não, eles são extremamente educados. Você tem que falar. Chama-se a politesse francesa. É isso. E todos são educados. Você vai comprar um negócio, é bonjour, bonjour, bonsoir, merci, bonjourné, au revoir. O senhor conseguiu diferenciar quando é bonjour e bonsoir? Porque às vezes eu falava bonjour, crente que era dia, e a pessoa respondia bonsoir, e vice-versa. Consegui identificar exatamente É o pôr do sol, né? É o pôr do sol. É o pôr do sol. Aí o pôr do sol já é bonsoir. É bonsoir. Mas, lembrando que o sol se põe tarde lá. Depende da época, né? No inverno é cedo, né? Então o bonjour e bonsoir depende da época da estação do ano. Da estação. O inverno são às 4h30 da tarde, tá ficando escuro. Que bacana. As dicas de viagem com isso, Gojá e Cefas Carvalho. Deixa eu fazer outra pergunta divertida para a gente passar para a literatura. Tem algum lugar da Europa, ou algum lugar de viagem de maneira geral, que o senhor jamais iria, que o senhor detestou, teve problemas? Assim, eu sou muito positivo em todos os lugares que eu já fui, né? Então, assim, eu não tem nenhum lugar que eu risquei, assim, do caderno, assim, né? Eu acho que... Agora, assim, a dificuldade de comunicação em alguns lugares faz com que você não aproveite tão bem, né? Porque tem países aí que o pessoal não fala muito inglês, então fica difícil a sua comunicação. Mas eu não teria, assim, não tem nenhum país que eu tenha riscado, assim, do caderno, né? A última pergunta em relação a viagens, que são bem divertidas, as pessoas gostam. O país ou cidade mais exótico que o senhor já viajou, fora esse trajeto, Itália, França, Inglaterra, qual foi o lugar mais exótico? Nova Zelândia. Nova Zelândia? Eu já fui a Nova Zelândia. Gostou? Gostei muito. Nova Zelândia é uma Inglaterra implantada na zona tropical. Nossa. Tem tudo da Inglaterra, cricket, todos aqueles jogos deles, fish and chips, né? E é nos trópicos. Nossa. Austrália, você conhece? Não, só a Nova Zelândia. Só Nova Zelândia. Por quê? Uma curiosidade. Porque, assim, eu tenho uma filha que ela foi fazer um intercâmbio e passou um ano lá no high school, né? E uma das férias delas, eu aproveitei para visitar e consegui. É um país pequeno, então eu percorri de norte a sul, né? 3 ilhas, né? Nossa. Gostei muito. Né? Que bacana. Felizmente não houve nenhum terremoto, porque é um país de terremotos. Terremoto. Inclusive visitei uma cidade lá chamada Christchurch, que tinha sido destruída um ano antes, e as lojas estavam ainda em containers, que não tinha sido reconstruída. Meu Deus. E é do lado da Austrália, que é imenso, né? A Austrália. Mas ela fica no cinturão de fogo do Pacífico, então é uma área propensa a terremotos. Nossa, que bacana. Vamos passar agora para a literatura. Sim. O senhor tem 2 livros aqui, que trouxe aqui, o Mademoiselle Aimée e o Boca Rica. O primeiro foi esse, o Mademoiselle Aimée. Fala como foi o processo como é que apareceu na sua vida a literatura? Vou escrever um livro, o senhor desde cedo escrevia e apenas não publicava. Como é que começou esse processo, doutor Ilson? Eu sou um escritor temporão, né? Então, assim, eu sempre fui desde jovem, tenho um amor pelos livros, de ler, né? Grandes clássicos da literatura internacional, nacional, mas escrever um livro é uma coisa bem diferente de ler. Sim. Então, só fiz isso depois dos 50 anos, né? E, assim, essa minha aventura pelos livros
eu comparo aquele filme A Rosa Púrpura do Cairo, de Woody Allen, que tinha uma personagem que ficava sentado no cinema, até que um dia um dos personagens da tela puxou ela pelo braço e mandou entrar dentro da tela. Então, digamos que o livro me puxou e digo, agora escreva. Que maravilha. Então, eu resolvi escrever. Aí, como é que foi o processo? Porque o Mademoiselle Aimée, eu não vou dar spoiler, na verdade eu não li, né? Eu folhei aqui, a gente conversou sobre o livro, ele se passa em Paris, a capa até é uma ilustração de Toulouse-Lautrec, que é um escritor que é retratado no filme Moulin Rouge também, o musical com Nicole Kidman, e também se passa no Rio de Janeiro. É isso? Isso. Como é que foi a ideia? De onde surgiu, doutor Wilson? Bom, a ideia desse livro aí, na época eu estava estudando na Aliança Francesa, né? Já tinha estudado alguns anos de francês, e na Aliança Francesa, além do estudo da língua, você também emerge na cultura francesa, de escritores, de culinária, de música, né? Eu estava imerso nesse universo francês, então eu li um livro, um livro clássico nacional, de Joaquim Manuel de Macedo, né? O mesmo autor da Moreninha, e ele escreveu um livro, ele tinha um livro chamado Memórias da Rua do Ouvidor. A Rua do Ouvidor é uma rua, quem já passou pelo Rio, morou no Rio, é uma rua no centro do Rio, e no Segundo Império ela era o centro da cidade, da vida social. Ainda então, hoje funciona lá a livraria Folha Seca. Então, as livrarias eram lá, as redações do jornal, as lojas, as modistas, todas eram, né? E o Joaquim Manuel de Macedo, ele descrevia nesse livro os principais personagens que transitaram por aquela rua. Um desses era a Mademoiselle Aimée. Então, eu resolvi criar uma vida para ela. Uma vida antes do Rio de Janeiro e baseado também em algumas coisas que ocorreram, eu criei outras, né? Porque se o poeta é um fingidor, o ficcionista é um mentiroso, né? Que bacana, foi lançado pela Chiado, que é uma editora de Portugal com um braço no Brasil, né? Ou o contrário. Chiado é um bairro de Lisboa, inclusive. E mais recentemente esse segundo livro, Boca Rica, O Homem que Enganou o Sertão. Aqui já é outra pegada. Aí é uma pegada regional, né? É uma história aqui da nossa gente, com a cor do Nordeste, né? Xilogravura, cordel, né? Cordel. E aí esse livro também foi, eu tive a ideia de escrever, também depois de ler outro livro, né? Eu li um livro de Lima Barreto chamado A Nova Califórnia, um conto, na verdade, né? E esse livro aí, ele se trata de um estelionatário que chega numa cidade do interior dizendo que tem ouro e ele engana toda a cidade, né? E o de Lima Barreto é uma história parecida, só que no interior do Rio de Janeiro, né? E ele chama, esse conto é chamado de Nova Califórnia, porque a Califórnia, houve a corrida do ouro na Califórnia nos anos 1850, 1860, né? Que maravilha! Quem quiser adquirir o livro, quem tiver interesse, como é que faz? Entra em contato com o senhor? Bom, o livro físico, ele tem alguns exemplares à venda no Sindicato dos Médicos. A pessoa pode também entrar em contato, mandar um direct para mim no Instagram, é Wilson Gugel 66. E os que gostam de livros digitais, esse livro ele está na Amazon.com.br, a loja eletrônica da Amazon, tem a versão e-book. E os que são assinantes do programa Amazon Kindle Unlimited podem ler de graça o livro. Ele faz parte do programa. Perfeito, que maravilha. Eu estou curiosíssimo para ler. Podemos ler aqui um pequeno cordel que está inserido aqui dentro do livro. Claro. Né? Então, um dos personagens desse livro é um cordelista. Então, eu vou ler um trecho aqui de um cordel. Fique à vontade. Que ele fala está dentro do livro aí. Ó meu senhor, minha senhora, se aproxime, por favor, para escutar a minha prosa. História de besta e sabido, de um cabra astuto e metido, safado e sem valor. Feito um Pedro Malazarte, malandro e espertalhão, esse sujeito tinhoso, cheio de vivacidade, tapeou toda a cidade, do doutor ao sacristão. Que maravilha! Muito, muito bom. Cordel aqui, literatura. Maravilha. Vamos chegando ao fim, foi uma conversa maravilhosa. Deixa eu fazer uma última pergunta. Voltar para a medicina para a gente fechar. Doutor Wilson, a medicina, o senhor nasceu em 66, né? Sim. Se formou muito cedo, com 21, entrou na faculdade com 16. É um tema recorrente aqui quando entrevistas médicos. A medicina deu uma evoluída nos últimos tempos. Contudo, alguns médicos reclamam que o médico não tem mais aquele toque humano.
Hoje tem inteligência artificial, avanços incríveis. Qual é a sua visão, a sua avaliação sobre a medicina praticada hoje? Tanto do ponto de vista tecnológico, como de vista do contato do médico com o ser humano, ou seja, o paciente. Eu acho assim que as ferramentas são importantes, mas o médico não pode perder a humanidade, né? Você está tratando de um ser humano e você é um ser humano, né? Então você não pode ser máquina nem tratar de uma máquina. Então assim, você tem que usar do contato humano, tem que examinar os pacientes, conversar, escutar, prestar atenção, né? Porque isso aí faz uma diferença imensa. A maioria das doenças, boa parte das doenças, não são doenças do corpo, mas são doenças da alma. E às vezes só de escutar, você presta um grande serviço ao ser humano. Mesmo eu sendo cirurgião, percebi isso, ao longo da carreira. Tem que conversar com o paciente, conversar. Né? O que é que ele come, o que é que ele faz. Como vive, né? Como é que está a vida, se está boa, se está ruim, né? Porque isso tem reflexo sobre a saúde. Com certeza. Conversei aqui com o médico Eilson Gurgel, conversa maravilhosa. Doutor Eilson, muito obrigado. Muito obrigado aí pela... Parabéns pela carreira brilhante, pelos livros. Muito obrigado. Obrigado ao CIMED, na figura do Dr. Geraldo e de Chaguinha aqui. Obrigado à Associação Médica. Obrigado aos demais parceiros que viabilizam o programa. Todo mundo que está aqui, a equipe maravilhosa do CIMED, família do Dr. Eilson aqui. Obrigado, José Agrio aqui, Natália Chagas, emissão externa. Obrigado a todos e todos. Obrigado quem acompanhou, está acompanhando pelo Instagram, Dr. Geraldo Ferreira. E quem quiser ver pelo Facebook, vai lá em Cefas Carvalho. E amanhã estará no YouTube do canal Conversa de Botequim. A todos e todas, um grande abraço e até o próximo Conversa de Botequim. Boa noite. Boa noite. Vou presentear você aqui com esse